Bom, então, bom dia. Então, hoje eu queria apresentar o doutor Amir Chicaro Garcia Silva e o doutor Eduardo José Soares Tavares, nossos queridos assistentes aqui da Divisão de Clínica Médica do HU, vão falar para a gente sobre pneumonia adquirida na comunidade, uma abordagem prática. Muito obrigada pela presença de vocês, pessoal. Obrigado, Lu. Vamos lá. Vou apresentar aqui. Beleza, o pessoal tá dando para ver certinho aí? Sim, estamos vendo perfeitamente. Então tá joia. Pessoal, um bom dia aí a todos vocês. Meu nome é Eduardo, depois eu vou aparecer na tela aí, junto com a Amir, nosso amigo aí do Junto Pronto Socorro, topou essa aventura aí de a gente falar um pouco sobre pneumonia. A gente vai falar uma abordagem prática da pneumonia, o intuito de fazer uma revisão breve sobre o tema e apresentar algumas evidências novas aí que a gente tem em relação ao tema, além, né, do nosso famoso mãe, pé descalço, pneumonia, uma fisiopatologia e correlação clínica. Pessoal, beleza, vamos começar aqui com o nosso casinho, nosso caso aqui A gente tem um paciente jovem, tá? Nosso paciente tem 30 anos, ele dá início com a gente agora há 3 dias, ele começou com um quadro de dispneia e há 1 dia, propriamente, ele teve febre e apresentou tosse produtiva. É um paciente, pessoal, que a princípio, ele não tem nada significativo de antecedente patológico em si, certo? Nos sinais vitais, está com uma PA 140/85, frequência cardíaca de 100, uma frequência respiratória de 24 incursões respiratórias, mas sem esforço, saturando 95 em área ambiente, febril, cardiovascular, nada que nos chamasse atenção, e a princípio respiratório crepitando em terço médio à direita. Diante desses achados clínicos, a gente vai ter de hipótese diagnóstica para esse paciente com uma tosse, febre, dispneia, crepitando no hemitórax direito, uma hipótese diagnóstica de uma pneumonia adquirida na comunidade. E do ponto de vista operacional, como que a gente faria esse diagnóstico? A princípio, com sinais e sintomas, esses compatíveis com sintomas respiratórios, normalmente o que a gente vai ter sinais e sintomas de um paciente que está na comunidade ou a menos de 48 horas do início da admissão hospitalar, para falar que é uma pneumonia da comunidade, além de uma alteração no exame de imagem. Beleza, então, a partir disso que a gente vai definir a pneumonia. No caso do nosso paciente, a gente teve o exame de imagem, um exame do nosso pronto-socorro em si do paciente, que mostra uma consolidação nessa região, que olhando rápido, a princípio, pode passar desapercebido, e quando a gente vai para o perfil, a gente consegue ver aqui no próximo, no lobo superior do pulmão direito. Beleza, então a gente teve sinais e sintomas compatíveis e a gente tem uma alteração nova, né, no exame de imagem, uma consolidação nova. Diante disso, a gente fecha o diagnóstico de pneumonia. Agora fica a dúvida, Mirzão, na nossa prática a gente tem muito raio-x, né, presente na maioria dos hospitais. Mas teria alguma evidência também de uma ultrassonografia, por exemplo, para um paciente que está em um decúbito dorsal, que a gente só vai conseguir fazer um raio-x em AP, na qual a imagem não seja tão boa e deixe dúvida? Edu, quando a gente fala desse critério de imagem para definição de pneumonia, a gente sabe que existem vários métodos diagnósticos, né? Os mais disponíveis seriam, de fato, raio-x, mas é óbvio que se eu encontrar uma consolidação na tomografia, eu também vou considerar positivo, mas mais recentemente a gente vem crescendo com o uso do ultrassom. Ontem a gente conversando, eu prometi que eu não ia falar isso, mas eu não me aguento. Porque a primeira coisa que eu acho que é interessante, né, Edu, é a gente saber discriminar dentre os pacientes que têm sintomas respiratórios, quais de fato são candidatos a realizar um raio-x. Porque imagina, todos os pacientes que chegam com uma síndrome respiratória aguda, seja uma gripe, seja, por exemplo, um resfriado comum, se você sair fazendo raio-x de tórax para todo mundo, considerando o critério de sintoma respiratório, você vai acabar emitindo muita radiação à toa, né? Então, quem talvez sejam os pacientes que sejam candidatos a, vigente um sintoma respiratório, realizar um raio-x para complementar a imagem.
resumindo bastante aqui, os pacientes obrigatoriamente ele tem que ter alteração no sinal vital, tá? Ou no seu exame físico. Então, se o paciente ele não tem estertor, por exemplo, crepitante, como você colocou no caso, ou se o paciente não tiver alteração no sinal vital, a gente tem quase uma sensibilidade de 100% que não é, de fato, uma infecção respiratória baixa, ou seja, uma pneumonia. Então, eu não precisaria sair solicitando raio-x para todo mundo, tá? Isso é um conceito que eu acho bom a gente deixar aqui para não ficar pedindo desnecessariamente o raio-x. Voltando agora à sua pergunta, que é o papel de outros métodos diagnósticos na pneumonia, o ultrassom, como a gente pode ver no slide, é impressionante a sensibilidade que ele tem. A gente vê que ele traz para a gente, por exemplo, nessa série que a gente colocou, uma sensibilidade de 92%, com uma especificidade de 94%, uma razão de verossimilhança de 15,3, positivo, e uma razão de verossimilhança negativa de 0,09. Ou seja, o achado compatível com uma pneumonia, ou seja, uma linha B localizada, um padrão C no ultrassom de consolidação, fala muito a favor de pneumonia, tá? Inclusive, se a gente for comparar, né, a sensibilidade do ultrassom com o raio-x para diagnóstico, é absurda. O raio-x, quando a gente tem as incidências PA e perfil, que nem sempre é o que a gente consegue obter, seja pelo paciente não tolerar ficar em pé, seja pela dificuldade técnica de exame, de boa qualidade, a sensibilidade passa por 73% e a especificidade de 50%. Então, olha como é que é baixa. Quando a gente parte para o ultrassom, já sobe para 92% e 94% de especificidade. Então, assim, é uma coisa muito útil para a gente fazer. De novo, a gente não está aqui para fazer com que a gente pare de utilizar o raio-x. Mas, poxa, naquele caso, onde eu consegui fazer o raio-x, a clínica está me falando a favor de pneumonia, o raio-x não ficou de uma qualidade satisfatória, ou me deixou uma consolidação duvidosa no raio-x, talvez valha a pena você complementar com o ultrassom. Ou o inverso também é verdadeiro. Se você tem um ultrassom às suas mãos ali examinando um doente, você fez o exame físico ali, te deixou na dúvida, você já insona esse paciente, e você já encontra um padrão compatível com pneumonia, você já fica bem alerta que, de fato, possa ser uma pneumonia mesmo que o raio-x venha negativo. E talvez você complemente com o método de maior acurácia, por exemplo, uma tomografia. Então, cada vez mais o ultrassom vem ganhando espaço, só tem um pequeno problema que depende do operador, né? Então, se você não tem mão para fazer um ultrassom, realmente você não vai atingir essa sensibilidade de 92% a 94%. Porém, o que acontece? A gente sabe que a curva de aprendizado com ultrassom é muito fácil. Então, um paciente não precisa fazer 1 ano de radiologia para saber operar um ultrassom, para saber conseguir atingir uma boa sensibilidade. Então, com um treinamento básico, replicando algumas vezes, ele já é capaz de identificar um padrão compatível com pneumonia, certo? Eu acho que já se estendemos bastante, né, sobre o método de imagem que a gente vai utilizar. Beleza, para esse paciente, Du, o que a gente vai fazer então? A gente vai admitir esse cara, precisa internar obrigatoriamente, já que a gente já imagina que ele tem uma pneumonia, o que a gente vai fazer? Boa, Mizão. Essa era a nossa grande dúvida, né, que acaba guiando a emergência, se é alta da emergência ou não, né? A gente já precisa, lógico, num ambiente de pronto-socorro, ter um direcionamento, né, para o paciente, seja de alta ou seja de definir a internação. Então, um ambiente que a gente precisa dessa tomada de decisão, isso para a gente é importante. Então, na pneumonia, a gente vai para aquilo que a gente já tem aí de longa data, né? Isso eu acho que é algo que a gente viu na graduação e que ainda, pelo menos o CURB 65 não mudou tanto, né? A gente vai utilizar o CURB 65, esse score, que vai avaliar no C, confusão mental, uma ureia, já convertendo aí o BUM, uma ureia maior do que 50, aqui no R, uma respiração maior do que 30, no B, de blood pressure, uma PAS, uma sistólica menor que 90, uma pressão arterial diastólica menor do que 60 e uma idade maior do que 65 anos. Se a gente tem de 0 a 1 ponto, a mortalidade desse paciente é baixa, 1,5%, a gente vai optar por dar alta em manejo ambulatorial. Se a gente tem 2 pontos, eu vou considerar, por isso aqui o asterisco, uma internação hospitalar breve para esse paciente, uma vez que eu vou ter uma mortalidade de 9,2%. Agora, se eu tenho maior ou igual a 3 pontos, eu vou ter uma mortalidade que vai chegar aí próximo de 22%. Então, obrigatoriamente, se eu tenho um CURB maior ou igual a 3, eu vou ter que internar esse paciente. Não foi o intuito do CURB em si, mas ele pontua aqui, se eu tiver uma score de 4 ou 5, inclusive, eu poderia levar até esse paciente para UTI. Lembrando que o CURB 65, ele avalia, e a gente vai falar disso comparado com outro score, a mortalidade do paciente. Beleza. Uma coisa,
que eu queria te perguntar é assim, né? Poxa, ele usa ureia, o CURB 65. Então, para todo paciente, eu tenho que pedir ureia, tem que pedir exame laboratorial. De novo, nesse caso, é um paciente jovem, sem comorbidade, que vem com quadro compatível, raio-x de tórax positivo. Eu obrigatoriamente preciso sair pedindo exame laboratorial para eu poder estratificar esse cara? Porque o CURB aí tá usando ureia, né? Isso, Amizão, ele acaba utilizando a ureia e a gente sabe que quando a gente tem uma demanda elevada de paciente no pronto-socorro, obviamente vai ter uma demanda elevada de outros exames laboratoriais, especialmente daqueles pacientes que vão estar já internados ali, e isso obviamente acaba competindo com quem você está vendo ali na porta. Então, pedir a ureia para todo mundo vai acabar também onerando, em alguns casos, um tempo a mais. Diante disso, foi adaptado o CURB 65 para o CRB 65, no qual ele não faz o uso da ureia, ou seja, eu não precisaria pedir exame laboratorial. Só com avaliação clínica de confusão mental, frequência respiratória, valor da PA e a idade, a gente seria capaz de tomar essa decisão. Se for um CRB 65 de 0, eu vou considerar tratar esse paciente ambulatorialmente. De 1 a 2, de novo, eu vou considerar uma internação hospitalar, mesmo que breve, e de 3 a 4, obrigatoriamente, eu vou internar esse paciente aí de um modo urgente. Certo? Aqui as mortalidades vão ser de 1,2% com um score de 0, de 8,1% com score de 1 a 0,2 e 31%, né, bastante alta, de 3 a 4. Agora, num polo um pouco contrário aí, né? A gente viu que é um score que basicamente avaliou achados no exame físico e idade, né? E nesse caso, assim, tem alguma coisa que, comorbidade ele não está levando em conta. Pode ser um paciente com esses achados que tenha, por exemplo, uma neoplasia avançada, ou um paciente que tenha um DPOC grave. Tem alguma coisa que para a gente conseguir estratificar melhor isso? Show de bola, Mizão. Essa acaba sendo uma desvantagem do CURB 65 ou do CRB 65 por não levar em consideração comorbidades do paciente. Diante disso, a gente vai utilizar o PSI-PORT, que de fato ele performa melhor que o CURB 65 nessa decisão de tomada de decisão em si sobre internação ou não. O que o PSI-PORT vai levar em conta? Tanto os fatores demográficos, idade, sexo, se o paciente vem aqui de asilo ou de instituições de longa permanência, isso vai ter uma pontuação. Laboratório e raio-x também, pH do paciente, ureia, sódio, glicose, hematócrito, APO2, presença ou não de derrame pleural no raio-x, as comorbidades do paciente, aqui o grande diferencial, se tem uma neoplasia, hepatopatia, uma IC, uma doença cerebrovascular ou uma nefropatia, além, é claro, do exame clínico do paciente. Então, o PSI-PORT, ele vai levar todos esses dados em consideração. De fato, vai ser um score mais completo e que vai me dar mais dados em si para essa tomada de decisão, se eu vou ou não internar o meu paciente. O que a gente pode ter de desvantagem é que, num paciente que tem muita comorbidade, mas essa comorbidade é controlada, ele pode superestimar o risco e acabar internando mais. Num paciente jovem que não tem nenhuma comorbidade, igual você deu exemplo, ele pode ser jovem, mas tem uma neoplasia avançada, ou mesmo uma miastenia graves, que me deixaria com bastante dúvida, né, tendendo a internar esse paciente. Nesse caso, ele poderia subestimar. O que ele vai trazer para a gente é justamente conforme essa classificação prévia aqui que a gente vai ter da pontuação, e de novo, a gente não precisa decorar, obviamente, isso, precisa só saber que ele de fato vai avaliar mais dados e vai implicar na solicitação de exame laboratorial, raio-x e outros exames. Se eu tenho um PSI-PORT de 1, basicamente é uma mortalidade muito baixa, esse paciente vai para o ambulatório. Se é de 2, menor do que 70 pontos, também vou considerar ambulatorial. De 3, 71 a 90, é um paciente que pode ser ambulatorial ou eu considerar uma internação breve. Se for de 4, 91 a 130, é um paciente que obrigatoriamente eu vou internar, e um PSI-PORT de 5, eu também vou considerar a internação desse paciente. E aí, Amizão, na sua prática, como que você usaria mais, até para o pessoal que está aí? Então, tá, eu tenho CRB, tenho CURB 65 e tenho um PSI. Quando que eu escolho um ou outro? O PSI-PORT, de fato, ele performa melhor em termos dessa acurácia na tomada de decisão. Mas e aí, eu vou usar sempre ele?
Eu acho, Du, que é o famoso bom senso, né? Poxa, você está atendendo, você já sabe que o seu paciente é jovem, não tem comorbidade, não tem fator nenhum de risco nenhum para ter qualquer outro desfecho. Então, basicamente, a gente aplica o CRB, porque eu não precisaria deixar o paciente esperar um laboratório para uma tomada de decisão qual vai ser o local onde eu vou tratá-lo. Então, eu posso mandar ele para casa já com antibiótico terapia. Isso seria, por exemplo, imagina, você está na atenção básica, você atende um paciente com quadro compatível de pneumonia e você tem que esperar uma ureia, um exame laboratorial para pautar sua decisão, sendo que não vai mudar desfecho, né? Que a gente viu que a mortalidade é muito baixa. Então, simplesmente, paciente sem comorbidade, muito jovem, CRB parece uma boa opção. Ao mesmo tempo, chega um paciente para você multicomórbido, com um quadro um quadro pouco florido, perdão, que você sabe que o paciente está bem clinicamente, mas é multicomórbido, parece que vale a pena usar o CRB ou o próprio CURB, porque a gente sabe que se eu acabar utilizando o PSI, eu vou acabar superestimando a comorbidade dele. Agora, tanto o paciente jovem quanto o paciente policomórbido com um quadro mais limítrofe, talvez valha a pena mesmo a gente utilizar o PSI, porque além de ser um score mais completo, a gente vê que vai se pautar em decisões mais assertivas, ele consegue ainda discriminar mais pacientes que seriam candidatos para um tratamento ambulatorial, mesmo que ele seja multicomórbido. Então, mais uma vez, se é um cara que tem um quadro limítrofe, talvez valha a pena a gente utilizar os exames complementares que estão incluídos no PSI-PORT para ajudar na nossa tomada de decisão, para saber qual que é o melhor local para a gente tratar esse paciente, né? Só que, além dos scores, né, basicamente o que a gente comentou aqui, tem outra coisa que é muito relevante, né? Além do próprio score, qual que é? Beleza, mas essa aí é a nossa eterna angústia e nossa eterna, talvez, certeza também aí da clínica médica, que os próprios trabalhos trazem, esse do New England agora de 2022, 23, perdão, que seria sempre o julgamento clínico, né? Ele fala justamente o seguinte, essa decisão de internação ou não, a gente vai tomar baseado no nosso julgamento clínico, que pode, obviamente, claro, ser suplementado, né, ou sofrer um acréscimo, a ajuda dos scores de gravidade, o CURB, o CRB, o PSI-PORT, mas julgamento clínico é imperativo, certo? E a visão... Tem também, uma coisa que é importante, pessoal, é que a gente viu ali que a maioria dos scores não coloca isso diretamente, mas a saturação também é um preditor muito importante, né? Veja, se o seu paciente está hipoxêmico, independente do CURB que ele está pontuando, principalmente hipoxêmico agudo, também é um critério de admissão hospitalar. Então, veja se as outras comorbidades estão compensadas e veja também se o paciente está com quadro clínico compensado. Não basta apenas o paciente estar super grave clinicamente, dispneico, você calcula o score, o paciente está bem, você dá alta e caneta na sua evolução, né? Olha, como o paciente pontuava abaixo no CURB, eu dei alta. Não, por isso que o julgamento clínico talvez seja a maior ferramenta para a gente saber onde esse paciente vai ser alocado, né? Boa, Mizão. E uma outra dúvida aí só antes da gente seguir, para esse grupo 3 aqui, que está ambulatório ou internação breve, a gente teria algum outro dado para esse paciente, caso você opte por usar o PSI-PORT de lá, grupo 3, de 71 a 90 pontos, o que a gente tenderia a fazer aí para esse paciente? Olha, no PORT 3, assim, ele é um paciente, que assim, primeiramente depende de quanto recurso você tem, né? Mas você pode fazer uma internação breve, né, para esse paciente reavaliar como é que ele fica da alta, mas a gente sabe que num PSI classe 3 parece que é seguro a gente mandar ele para casa. Você tem alguma outra coisa que você sugeriria para a gente fazer, assim? Basicamente, acho que dependeria, igual a gente falou do julgamento clínico, se no 3 tender mais aqui para o ambulatório, principalmente você conseguir ter um retorno precoce, um bom suporte social para o paciente, que aí no nosso serviço o ACMI acaba sendo nosso calcanhar de Aquiles para conseguir ver esse paciente dentro de 2, 3 dias, no máximo uma semana, né, a gente consegue ver esse paciente. Então, seria um paciente que com um bom suporte social, bem orientado, com a semi-breve, a gente conseguiria mandá-lo para o ambulatório. Beleza. E passando aqui agora, pessoal, a gente vai pedir para vocês acessarem brevemente, dá para ler tanto pelo QR Code, ou entrar no site mente.com, colocar esse código e responder essa pergunta. Para o nosso paciente, qual o melhor regime de antibiótico para esse paciente do caso clínico 1, considerando risco, benefício e custo? Letra A, Azitro 500 VO uma vez ao dia, 5 dias. Letra B, Amoxi 500 VO de 8 em 8, 7 dias. C, Levo 750 VO uma vez ao dia, 5 dias. D, Amoxi 1 grama VO de 8 em 8, 5 dias. Letra E, Azitro 500 mg VO uma vez ao dia por 3 dias.
Beleza, eu acho que foram aí uns 30 segundos. Beleza, pessoal, vamos seguindo aqui então, ó. Agora que a gente vai fazer uma revisão breve que vai pautar um pouco do nosso segmento aí da apresentação. O que a gente tem? Quando a gente pensa aí na pneumonia adquirida na comunidade, antes de pensar em antibiótico, lá da Infecto, a gente sabe que é muito importante a gente saber com qual germe a gente está lidando, certo? Antes de decidir ou simplesmente de decorar o antibiótico. Então, na pneumonia, a gente vai ter os germes típicos, e aí os principais é o pneumococo, certo? A gente vai ter, além disso, a moraxelas e o hemófilo. A gente vai ter também os germes atípicos. Desses germes atípicos, o que a gente vai ter é a clamidófila, micoplasma e legionela. Lembrando, pessoal, que não são apenas ou exclusivamente esses germes, esses são os principais. Beleza, então, típico, pneumococo, moraxella, hemófilo, atípico, clamidófila, micoplasma, legionela. O pneumococo, que é importante a gente revisar aqui, é que o mecanismo de resistência dele é por alteração na produção da PBP, que é a Penicillin Building Protein, basicamente a enzima que vai ligar lá o peptídeo-glicano para formar a parede celular. Então, o pneumococo ele produz uma PBP diferente, para não ser reconhecida pelos antibióticos. Já a moraxella e o hemófilo, quando eles fazem mecanismo de resistência, eles vão fazer pela produção de beta-lactamase. Perfeito. Diante disso, o que a gente vai ter, olhando aqui para os nossos germes, o que a gente vai ter de tratamento para o nosso paciente? Se é um paciente, eu vou colocar aqui jovem, e um paciente sem comorbidade, o que a gente vai ter de primeira escolha? Tanto a amoxicilina, 1 grama, VO de 8 em 8. Outras alternativas que a gente não vê tanto no nosso dia a dia seria a doxiciclina ou mesmo a azitromicina. E aqui, o macrolídeo como um todo, tá? Aqui eu só dei o exemplo da azitro, mas aqui o que a gente quer dizer aqui com azitro é o macrolídeo. Por quê? A doxi, uma vez que a gente não tem tanto relato ou estudo de perfil de resistência, é mais comum na literatura norte-americana deles utilizarem doxiciclina. Para a pneumonia em si no Brasil a gente usa muito pouco, e usando muito pouco a gente não tem dado de resistência. O macrolídeo, por que a gente não deveria utilizar em monoterapia? Tem o Cireva, que é basicamente, pessoal, se eu não me engano, do Adolfo Lutz e com infinitos outros laboratórios do Brasil, de 2023, que eles publicam isso anualmente, que é basicamente para ver o perfil de resistência dos germes envolvidos em pneumonia e em meningite em relação aos antibióticos que a gente utiliza para poder guiar a nossa conduta. O Cireva de 2023, ele viu um grau de resistência a macrolídeo chegando aí próximo de 46,4%. E as diretrizes recomendam que a gente pode utilizar macrolídeo desde que a resistência do pneumococo seja menor do que 25%. Então, a gente só poderia utilizar macrolídeo isoladamente na placa ambulatorial se eu tenho um perfil de resistência sabido do meu pneumococo menor do que 25%. E na literatura brasileira, de dados brasileiros, isso que é o legal do Cireva 2023, ou seja, reflete a nossa realidade, essa resistência ao macrolídeo em monoterapia chega a 46,4%. Então, sobra para a gente a amox 1 grama VO de 8 em 8. Du, só uma dúvida que o pessoal deve ter ficado aí, por que ficou 1 grama de 8 em 8 e não 500 de 8 em 8? Perfeito, Armizão. Antigamente, justamente, a gente tinha o 500 mg VO de 8 em 8. A gente passou a aumentar a dosagem da amoxicilina para 1 grama de 8 em 8, mesmo para a PAC ambulatorial, justamente por causa desse mecanismo. A gente sabe que o nosso pneumococo ele está se tornando resistente à amoxicilina. E no caso de um pneumococo resistente à amoxicilina, a gente sabe que não é para eu adicionar o clavulanato, uma vez que esse não é um mecanismo de resistência dele. Eu tenho que aumentar a dose da amoxicilina, do meu beta-lactâmico, para conseguir atuar nessa PBP que esse pneumococo resistente ele produz de um modo diferente. Então, a gente faz maior dosagem para poder conseguir sobrepor e atuar nessa PBP do pneumococo. Beleza. Agora, indo para um paciente que tenha comorbidade,
ou uso de antibiótico nos últimos 3 meses, o que a gente vai ter de opção de tratamento? Aqui o que a gente vai poder utilizar, pessoal, comorbidade ou uso de antibiótico nos últimos 3 meses, a gente vai utilizar o beta-lactâmico mais macrolídeo, que é o mais comum. Beleza. Só que aqui o beta-lactâmico, propositalmente, eu vou utilizar ele com inibidor de beta-lactamase. Como assim? Paciente que tem comorbidade ou usou antibiótico nos últimos 3 meses, eu vou dar alta para ele. Ele iria embora com amoxiclave, mais um exemplo, pessoal, de macrolídeo ácitro. Por quê? Porque na antibiótico-terapia, essa decisão que a gente vai ter é muito sobre a margem que a gente tem para errar ou não no paciente. Como assim? Nosso paciente lá do caso 1 é jovem sem comorbidade. Imagine que eu passei só amox para ele 1 grama VO de 8 em 8. Isso não me impede que, por algum motivo, ele possa ter uma moraxelas ou um hemófilo produtor de beta-lactamase, ou mesmo um atípico, uma clamídia, um micoplasma, um legionela. E aí, eu não vou ter acertado, justamente para orientação de sinal de alarme, esse paciente volta para mim e fala, doutor, tem 24, 48 horas que eu estou tomando só a amoxicilina que você me passou e eu não estou melhorando. Aí, obviamente, eu vou pensar, será que ele tem uma moraxela, um hemófilo produtor de beta-lactamase, clamídia, micoplasma ou legionela, que a amox isolado não vai estar cobrindo? E, claro, sempre rastrear a complicação, derrame pleural complicado, beleza, só que é um paciente jovem, ele não vai fazer um choque séptico de uma hora para outra, eu tenho margem. Já o paciente que tem comorbidade ou que fez uso de antibiótico nos últimos 3 meses, eu não tenho tanta margem para erro. Por isso que, obrigatoriamente, nele eu tenho que associar um inibidor de beta-lactamase, o clavulanato, para poder pegar a cepa de moraxella e hemófilo que sejam produtores de beta-lactamase. A mesma coisa vale para o meu macrolídeo. Eu obrigatoriamente vou associar ele para poder conseguir cobrir os meus atípicos. Então, a primeira escolha seria beta-lactâmico mais macrolídeo, ou uma outra alternativa que a gente teria, uma quinolona respiratória isolada, e aí a gente tem levo ou moxi, fluoxacino. Certo? E aí uma dúvida, Mizão, qual que você escolheria, beta-lactâmico com macrolídeo, imaginando um paciente com comorbidade que você for dar alta, ou quinolona respiratória isolada? Então, Du, o que acontece, né? A gente sabe que já tivemos alguns avisos do FDA, né, de warning, porque a quinolona, apesar de ser um antibiótico excelente, a gente sabe que é um antibiótico que ele penetra em vários sítios, né? Eu posso utilizar levo, por exemplo, para tratar infecção urinária, posso utilizar para tratar infecção de pele, posso utilizar para tratar infecção pulmonar, posso utilizar para tratar infecção óssea. Então, a gente sabe que o volume de distribuição da levofloxacina é sensacional. Então, é um excelente antibiótico. Além disso, é um espectro absurdamente bom. A levo, por exemplo, ela conseguiria cobrir todos esses germes que você me colocou aí. Ela cobre bem pneumococo, cobre bem moraxella, cobre bem hemófilos, cobre bem atípico. Então, poxa, parece que é o super trunfo dos antibióticos, né? Só que qual que é o problema, pessoal? Quando a gente vai olhar os colaterais que as quinolonas podem induzir, isso faz com que a gente fique muito receoso de fazer um uso indiscriminado das quinolonas. Por exemplo, a gente sabe que ela pode gerar hipoglicemia, pode gerar delírio, sabe que ela pode dar ruptura de tendão, pode piorar ruptura de aneurisma de aorta, é uma droga que pode precipitar infecção por Clostridioides difficile. Então, por conta dos colaterais, apesar de ser uma excelente droga, a gente evita utilizar ela, e de novo, pelo espectro tão amplo, a gente evita utilizá-la de forma indiscriminada. Então, ela vai ficar reservada para os pacientes que tiveram ou algum efeito adverso grave para terapia dupla ali de cima, ou algum paciente que tenha, por exemplo, alguma reação alérgica, alguma coisa do tipo. Então, não é a primeira escolha, apesar da facilidade posológica. Uma coisa que só que eu queria colocar para o pessoal é porque hoje em dia parece que a quinolona foi demonizada, assim, a gente não pode utilizar a quinolona. Galera, eu acho que é bom senso. Você vai evitar utilizar como primeira escolha, mas se, por exemplo, você sabe que no posto de saúde você consegue encontrar, o paciente tem uma caixa em casa, e é um cara que não vai ter tanto efeito colateral, assim, talvez valha a pena que você utilize a quinolona. Que a gente só precisa perder o vínculo mental. Já atendi uma pneumonia, eu já dou de cara, levo fluoxacina. Perfeito, Mizão. Então, sempre a nossa... Perdão de cortar, eu só queria que você comentasse, que o pessoal pode estar na dúvida aí, o que é comorbidade? Beleza, Mizão. Aqui a gente até fez essa revisão na literatura e às vezes tem algum pouco de divergência, mas comorbidade aqui, pessoal, que
a diretriz, no caso norte-americana, de 2019, traz, seria que, de um modo breve, ó, ou eu tenho uma IC, ou pneumopatia, ou eu tenho uma nefropatia, ou eu tenho uma hepatopatia, e aí todas as patologias que podem levar a isso, ou diabetes mellitus, ou uso de álcool, certo? Ou um paciente que seja tabagista. Tudo isso entra como comorbidade, seria um paciente que eu consideraria já logo de cara beta-lactâmico com macrolídeo. E uma outra dúvida, Mizão, beleza, de beta-lactâmico a gente fala muito do amoxiclave, certo? Ácitro como macrolídeo é o que a gente tem na UBS, então isso ajuda, mas teria alguma outra alternativa para a pessoa utilizar além do amoxiclave? Como beta-lactâmico? Tem. A gente tem o Zinat, né, que é a cefuroxima, né, que também seria uma opção que a gente poderia colocar aí, porque a gente sempre lembra do Clavulin, né? Mas vai que o paciente fala assim, doutor, eu já tomei esse remédio, não gostei, tive muita diarreia, tem algum outro que o senhor possa me dar? Eu não gosto de amoxicilina, eu tenho um tio que tomou e morreu. Não, pode passar cefuroxima sem problema. A cefuroxima, né, comercialmente, quando a gente compra de laboratório, ela é bem salgada de preço, ela é cara. Só que atualmente já tem genérico, tá? Então, se o paciente não quiser tomar, por exemplo, um Clavulin, você pode passar cefuroxima sem problema. Perfeito. E agora que seguindo para a nossa questão, pessoal, a alternativa correta, então, para o nosso paciente que é jovem, sem comorbidade, que eu decidi por dar alta para ele, a nossa primeira escolha seria justamente a amoxicilina 1 grama VO de 8 em 8 horas. Amizão, só antes da gente seguir, o doutor Alfredo Franco Júnior levantou a mão, se quiser fazer uma pergunta, Alfredo, fica à vontade aí. Bom dia. Bom dia. A vossa apresentação está muito legal. Parabéns a todos. A minha pergunta é sobre a apresentação de 875 miligramas de amoxicilina nas situações que você expôs, associado ou não ao ácido clavulânico. Qual é a experiência de vocês a respeito? Olha, eu acho que tanto a posologia de 500 e 8 em 8, existe, na verdade, um racional que, assim, os beta-lactâmicos seriam antibióticos pelo PKPD, que são tempo-dependentes, né? Então, se a gente sabe que talvez o efeito bactericida deles seja maior quanto maior o tempo acima da MIC. Então, se você faz uma dose mais partidinha, então 500 de 8 em 8 de Clavulin, que é a outra apresentação que ele tem, você garantiria que ele ficaria nesse nível sérico contínuo e evitaria que o paciente tivesse falha terapêutica. Mas a gente sabe que é seguro a gente utilizar a dose de 875 por 125 de 12 em 12 da mesma maneira que 500 de 8 em 8. Está liberado você utilizar qualquer uma das duas apresentações, tanto 500 de 8 em 8 quanto 875/125 de 12 em 12. Por comodidade posológica, eu acabo preferindo prescrever a Clavulin de 12 em 12, entendeu? Que seria essa formulação de 875. Ficou claro? Não sei se respondi a dúvida. Perfeitamente, obrigado. Obrigado, Alfredo. E aí, Amizão, o que a turma aprontou aí A gente teve muito like aí, pessoal seguiu, cara, bacana. Eu gostei que as respostas, cara, a maioria delas, porque a gente fez de propósito uma questão difícil, né? Isso. Parece que não é difícil, mas é difícil. Mas, ó, a gente teve algumas pessoas que marcaram A, alguns que marcaram B, alguns que marcaram C, a maioria, de fato, marcou D, e um pessoal também marcou E. Então, assim, foi bem diverso as respostas, mas, de fato, a gente está aqui para dar essa aula até para a gente tentar reforçar que é um tema difícil, né? A gente acaba, pneumonia, atendo todo dia. Cara, mas tem muita coisa que às vezes é interessante a gente tentar ver essa impressão, porque talvez seja uma prática que a gente vê que talvez atualmente seja melhor, assim, né? Então, de novo, né, como o Du reforçou, talvez o esquema mais correto seria a amoxicilina 1 grama de 8 em 8. Só que eu acho, Du, que é uma coisa curiosa, né, que a pessoa fala, mas eu sempre faço assim, sempre deu errado. A gente sabe que, geralmente, os pacientes que vão receber um tratamento ambulatorial de pneumonia são pacientes que não são tão graves assim. Então, a gente até questiona mesmo, né, Du, se o paciente realmente se beneficia tanto assim de tomar antibiótico ou não tomar. A gente sabe que a pneumonia acompanha a humanidade durante muito tempo. E, então, no paciente jovem que tem um quadro de pneumonia, dificilmente esse paciente poderia evoluir a óbito, né? Claro. Então, a gente não sabe se, na verdade, você não viu um reflexo tão negativo, porque é uma doença que tem uma morbidade baixa, né? Então, parece que a melhor prática é a gente fazer, de fato, como a gente orientou para vocês. Paciente com PAC sem comorbidades, primeira escolha, amoxicilina 1 grama
de 8 em 8 por 5 dias. Eu te pergunto, eu preciso mesmo com todos os antibióticos fazer 5 dias? Tem algum outro esquema? Ô, Mizão, essa é uma dúvida, né? Porque aí a gente poderia perguntar aqui, e se a gente fizesse aqui por 7 dias? E aí, herdando aí da infectologia, cada vez mais a gente vai ter uma tendência de fazer antibiótico-terapia por menor tempo, considerando aí os elevados índices de resistência que a gente já tem. Igual uma brincadeira, sempre que eu levanto de reflexão, a penicilina em si, a descoberta foi em 1928. A gente tem menos de 100 anos ainda e já tem um nível de resistência a antimicrobianos muito grande. Então, na pneumonia, a primeira escolha, o tempo de tratamento é de 5 dias. Se eu dei esse antibiótico, o paciente não está melhorando, a princípio não é para eu prolongar esse tempo de antibiótico, e sim para eu me levantar a seguinte questão: se tem alguma bactéria resistente ou alguma complicação. E hoje a gente tem evidências que já mostram um tempo seguro de tratamento, claro, com bom senso, no paciente lúcido, orientado, sem alteração grande de sinais vitais, que tenha uma condição social adequada de retornar precocemente, que tenha um retorno precoce, a gente poderia fazer até 3 dias de antibiótico-terapia para esse perfil de paciente. Mas, por diretriz, o que ele sugere vai começar 5 dias. Aqui, 3 dias são de alguns trabalhos, que, obviamente, como a diretriz brasileira é de 18, a americana é de 19, talvez traga aí alguma recomendação a mais por um tempo menor de antibiótico-terapia. Beleza. Vamos seguindo aqui, então, pessoal. O nosso caso 2 teve um quadro clínico semelhante. Há 3 dias, ele teve também dispneia. Há 1 dia, teve febre, a tosse produtiva, só que diferente do outro quadro, ele teve confusão mental. E, além disso, tem um teste externo que ele fez por conta positivo para influenza. De exame clínico, a única coisa que mudou é que ele está, de fato, com uma taquipneia, aí com um pouco de esforço, a princípio, não uma retração tão importante, mas uma taquipneia superficial. E de prévio, esse nosso paciente agora, ele tem comorbidade, ele tem uma DPOC, ele tem uma cirrose de etiologia alcoólica, certo? E ele tem, muito importante, dentes em mau estado de conservação. Então, ele tem comorbidade, a dentição em mau estado de conservação, a cirrose de etiologia alcoólica e o DPOC, certo? Pela presença de um pouco de esforço físico e confusão mental, obviamente, a gente não precisa aplicar o CURB, o CRB ou o PSI-PORT de saber que é um paciente que eu não consigo dar alta para ele agora. Então, é um paciente que eu vou, obviamente, internar na enfermaria, certo? Agora, beleza, eu falei, vou internar na enfermaria. A princípio, só levantando o CRB ou PSI, me indica que eu vou internar. Agora, se é na enfermaria ou se é na UTI, essa decisão não é validada com o PSI, ou tem algumas extrapolações, mas o ideal seria a gente utilizar o score da ATS ou do IDSA. Score da ATS e do IDSA justamente uma vez decidindo a internação do paciente, para onde que ele vai, enfermaria ou se ele vai para UTI. E aqui, de um modo breve, pessoal, de novo, ele não precisa decorar isso, é saber que existe, se der dúvida, utilizar o score como consulta. Critério maior aqui seria choque séptico com uso de vasopressor ou insuficiência respiratória com necessidade de ventilação mecânica, esse paciente ainda não tem dúvida. Um critério maior, ele vai para UTI, certo? Isso aqui é igual a UTI. Agora, se ele tem 3 critérios menores, maior ou igual a 3, ele também vai para UTI. Seria uma frequência maior ou igual a 30, confusão mental, hipotermia, leucopenia, trombocitopenia, uma ureia maior do que 50, uma PF menor ou igual a 250 e um infiltrado multilobar. Esse paciente também ele vai para UTI, certo? E, Amizão, além de indicar enfermaria ou UTI, a gente viu que o CRB, o CURB, vê muito mortalidade em 30 dias. O que o score da ATS do IDSA ele vê como desfecho? Acontece, né, pessoal, que quando a gente olha isoladamente o CURB ou até mesmo o PSI-PORT, eles avaliam mortalidade em 30 dias, tá? Só que o que eu quero saber aqui agora é se meu paciente vai precisar de suporte e terapia intensiva. O que é suporte e terapia intensiva? O paciente que vai precisar de choque séptico vai precisar de vasopressor ou
vai precisar de suporte com ventilação mecânica invasiva, que são coisas que eu vou conseguir oferecer para ele na UTI, que eu não vou conseguir oferecer na enfermaria. Tanto é que eu até brinco, né? O psicotécnico, o critério maior é de fato para que o critério foi validado. Choque séptico com necessidade de vasopressor ou insuficiência respiratória com necessidade de ventilação mecânica. Então, mais uma vez, internei o meu paciente, é um monte de scorezinho que eu tenho que calcular, só que tem que utilizar. Ele é muito mais sensível e ele é muito melhor, ele consegue estratificar quem de fato precisa de um suporte de terapia intensiva. E digo mais, para você definir o critério que a gente utiliza para alguns estudos, que é o critério de PAC grave, para eu definir que essa é uma pneumonia grave, que é o paciente que tem indicação de UTI, os estudos pautam que o paciente preencheu esses critérios aqui do DSA-ATS, não pelo CURB. Eu posso, por exemplo, ter um paciente que pontuou alto num CURB, que não tem critérios aqui da DSA-ATS positivo, e com isso o paciente não é considerado PAC grave, apesar de ter um CURB alto. Então sempre tem que calcular os dois scores separadamente. Um para decidir se o paciente vai para casa ou interna, ao ser internado, aonde eu vou alocá-lo, se é UTI ou enfermaria, aí sim eu calculo o DSA-ATS, tá? Show de bola, Mizão, isso é bem legal, para ressaltar de novo essa questão, que eles utilizam o critério do ATS e DSA para definição, quando é uma pneumonia grave. Às vezes a gente fala meio da boca para fora, né? Se o paciente tem uma pneumonia, está grave, logo é uma PAC grave. Não necessariamente, vai depender do preenchimento desses scores. E um outro, vamos dizer assim, irmão do IDS e ATS é o SmartCop, também é um outro score que utiliza para definir o local de tratamento UTI ou enfermaria, e que herda boa parte das características do ATS e DSA. A gente acaba comentando mais o ATS e DSA, uma vez que ele é mais utilizado nos estudos, né, para definição de PAC grave. Claro, a gente faz questão de ressaltar que, mais uma vez, nosso julgamento clínico sempre vai prevalecer. Uma coisa legal, Du, só para comentar, para quem gosta do SmartCop, a gente não colocou o score aqui, mas é facilmente acessível na internet, é que para influenza, o SmartCop foi bem validado. Então, por exemplo, nesse paciente nosso, eu não sei se é uma pneumonia grave viral, por exemplo, ou se é uma pneumonia grave bacteriana ou com alguma co-infecção, mas o SmartCop, ele foi validado para pacientes com influenza. Então, talvez valesse a pena se você está com um cara com influenza, que a gente infelizmente está vendo que está pegando muito caso, até lá na UERA lá, a gente tem que tomar cuidado aí, a gente poderia utilizar melhor o SmartCop, né? Mas, mais uma vez, eu acho bacana você comentar do julgamento clínico. Boa. Valeu, Amizão. E seguindo aí, ó, questão 2. Pessoal, nosso paciente, no caso, olhando aí o ATS DSA, ele não preenche, a gente viu que ele está grave, tem confusão mental e está com um pouco de esforço, mas ele não vai preencher critério maior. Um maior, ou mesmo um maior ou igual a 3 menores do ATS DSA para necessitar, no momento de agora, de um leito de terapia intensiva. Então, nosso paciente tem comorbidade, está aí com alteração, confusão mental e um pouco de esforço, a princípio, a gente conseguiria mantê-lo na enfermaria. E internando esse paciente na enfermaria, mais uma vez, qual a melhor antibiótico terapia para esse paciente do caso clínico 2, considerando risco, benefício e custo? Amoxiclave, mais ácitro, levo, cefaclárito, amoxiclave e levo ou cefaclinda. E aí a gente vai dar os 30 segundinhos, para vocês consigam aí acessar aí, votar. E lembrando, pessoal, o intuito aqui não é acertar e errar, é justamente a gente ter aí uma diversidade aí de respostas para a gente conseguir debater cada uma dessas escolhas. Deu certo passar aí para a questão 2, Amizão? Deu, tô olhando aqui. Beleza, então. Tô de olho. Beleza, deu aí os 30 segundos, vamos agora seguindo aqui então. Amizão, e aí, o que você conseguiria falar para a gente? Para a gente, obviamente, sabe que é um tema espinhoso, tem um monte de diretriz, um monte de trabalho novo saindo, como que a gente poderia conseguir resumir aí para quem está nos assistindo, qual que seria a nossa escolha? Internou na enfermaria, igual a gente vê em enfermaria e tal, qual antibiótico que a gente escolheria? Tanto no ambiente de terapia intensiva quanto na enfermaria, a gente tem que entender primeiro qual que é o risco do nosso paciente ter algum germe multiresistente ou ter algum germe que seja mais difícil de tratar, que isso vai influenciar no nosso esquema antimicrobiano, né? A gente sabe que 2 patógenos que realmente aumentam a mortalidade, que deixam a gente preocupado, que vão ter que alterar nossa terapia, seriam tanto a Pseudomonas quanto um Aurus MRSA, tá? São 2 bichinhos aí que a gente tem que tomar cuidado. A gente sabe que para eu entender quem vale a pena eu iniciar a antibiótico-terapia empírica, visto que eu não vou ter nenhuma cultura disponível para já começar meu tratamento, é entender qual que é o fator de risco para aquele paciente
tenha para que me faça com que eu use aquele antibiótico de forma empírica antes de descalonar ou escalonar minha terapia guiada por cultura. Quais são esses fatores de risco? Eu sempre brinco. O principal fator de risco para dar ruim é já ter dado ruim. Então, se o seu paciente já teve alguma infecção prévia pelo aquele germe, ou se o paciente já teve alguma colonização, ou seja, se ele já coletou um aspirado traqueal que veio positivo, ou é um paciente que sabidamente tinha alguma internação, a gente acabou tendo uma cultura positiva para aquele germe, a gente já sabe que é um fator de risco maior e nos obriga a entrar de fato com antibiótico terapia empírica, tá? Porém, não existem só os fatores de risco maiores. Tem alguns fatores de risco que, de acordo com sua epidemiologia local, você vai definir se vai valer a pena ou não entrar com aquele espectro antimicrobiano, né, cobrindo esse germe. E quais seriam esses? Para pseudomonas, a gente sabe que fator de risco fraco seria antibiótico terapia intravenosa nos últimos 3 meses, presença de bronquiectasia, ou se é um paciente DPO-cítico que exacerba muito, às vezes com VF1 muito baixo, menor do que 30, ou é um paciente que usa frequentemente corticoide terapia oral. Enquanto para áureos, o que a gente vai ter de fator de risco? Também antibiótico terapia nos últimos 3 meses, infecções por influenza, porque a gente sabe que é muito comum a superinfecção de pacientes que têm influenza, a gente acabar tendo superinfecção por áureos. Se o paciente tem alguma doença, abscesso pulmonar, pneumonia necrotizante, empiema, ou se é um paciente em DRC estadio terminal, né? De novo, galera, na literatura isso é muito controverso. Se você pegar a diretriz brasileira, se você pegar a diretriz da ATS, se você pega esse artigo de revisão novo que tem no New England desse ano, do ano passado, é muito controverso, tá? Cada referência vai te falar uma coisa. A gente resolveu citar aqui do New England porque ele deu uma enxugada nesses fatores de risco. E na prática, a gente vê que não é tão frequente assim a presença desses patógenos aqui, por exemplo, a nossa epidemiologia que eu vejo aqui, por exemplo, no HU. Então, de novo, o que eu queria conversar com a gente? Fator de risco forte, ou seja, infecção prévia ou colonização, tem que entrar com um antibiótico terapia empírica mesmo, cobrindo tanto pseudomonas quanto cobrindo MRSA. Se ele tem um fator de risco fraco, você vai considerar a introdução. Mas fato é que, assim que eu escolhi entrar de forma empírica, eu tenho que sistematicamente coletar culturas e checar o resultado das minhas culturas para a gente poder descalonar. Perfeito? Boa, Mizão, é isso, né? A gente vê lá, tem, por exemplo, a gente até brincou ontem, revisando a aula, lá tem DRC estadio 5. Se eu for cobrir Marsa sempre para esses pacientes, de novo, eu vou incorrer num risco de resistência e, na verdade, talvez causar um malefício para esse paciente com uma seleção artificial de um germe resistente. Então, o fator fraco é, mais uma vez, eu ter um julgamento clínico, a experiência clínica, ter visto muito paciente, discutir o caso com o colega da Infecto, da CCIH, para fazer uma tomada de decisão melhor. O forte, a gente não tem dúvida, tem que cobrir empírico. Agora, o fraco, aquele que vale a pena gastar um tempo a mais para entender melhor esse paciente. Perfeito. Então, como é que ficaria, né, Edu? A gente viu quando que tem que cobrir, quando tem que cobrir outro, como é que ficaria mais ou menos para a gente sistematizar para o pessoal entender? Beleza, Mizão, e aí, ó, na enfermaria, então, pessoal, um resumo aí para vocês que a gente quebrou um pouco a cabeça para tentar chegar em algo um pouco factível do ponto de vista visual e que sirva como um vínculo mental aí. Beleza. No grupo 1, a gente vê o paciente que não tem fator de risco para pseudomonas, não tem fator de risco para Marsa, está internado na enfermaria. Mais uma vez, calculei o CURB, internei esse paciente utilizando aquele score do IDSA-ATS. Então, ele foi para a enfermaria. E nesse paciente é um paciente de enfermaria sem fator de risco para pseudomonas nem MRSA. Nesse caso, eu posso utilizar um beta-lactâmico convencional, ceftriaxona, por exemplo, que é o que a gente está mais acostumado, mas você teria outras opções, como ampicilbactam, cefotaxima, tanto faz, mas o que a gente está acostumado a utilizar é ceftriaxona, beleza, mais um macrolídeo, porque eu tenho que cobrir tanto o pneumococo como os atípicos, tá? Porém, como alternativa, eu poderia fazer a levofloxacina, por exemplo, ou alguma quinolona respiratória, em monoterapia. Eu ainda estou autorizado a utilizar a quinolona para esse tipo de paciente. De novo, caso ele tenha alguma hipersensibilidade, alguma contraindicação do esquema combinado. Mais uma vez, o esquema combinado é o preferencial. Em alguma contraindicação ou intolerância, você pode utilizar a monoterapia com a quinolona. Beleza? Então, grupo 1 é isso aqui. No grupo 2, o que a gente vai fazer? É o paciente que tem fator de risco para Marsa, mas não tem fator de risco para pseudomonas. Nesse caso, eu tenho que utilizar um beta-lactâmico, tá? De novo, pode ser a ceftriaxona, cefotaxima, qualquer um deles, mais um macrolídeo. Porém, eu vou ter que também introduzir a vancomicina. Não, peraí.
Eu não acredito em você. Vai ficar com 3 antibióticos? Vai ficar com 3 antibióticos. Ele vai ficar com beta-lactâmico, vai ficar com macrolídico e vai ficar com a vancomicina. Por quê? Veja, com a ceftriaxona, eu estou cobrindo tanto o pneumococo quanto outros BGNs não resistentes para o meu paciente. Com a azitromicina, eu estou cobrindo atípico, e com a vanco, eu estou cobrindo, por exemplo, o MRSA e até também um pneumococo resistente à penicilina. Então, veja, nesse caso, eu tenho que estar com as 3 terapias, porque se eu só deixasse vancomicina com macrolídeo, eu estaria perdendo a cobertura para os outros bacilos gram-negativos não pseudomonas. Tá? Então, por isso que vai ficar dessa maneira. Du, você quer comentar o grupo 3, como é que ficaria aí? Sim, Amizão. Então, do grupo 3 aqui, é aquele paciente que tem fator de risco para pseudomonas, mas a princípio não tem fator de risco para MRSA. O que a gente vai fazer? A gente tem os beta-lactâmicos que a gente fala com cobertura para pseudomonas. Poderia, então, a gente implementar tazocin, ou cefepime, ou ceftazidime, imipenem, ou meropenem, certo? Que vai cobrir os germes típicos da pneumonia, quanto pseudomonas, mas utilizar um macrolídeo ácitro ou clárito para cobrir os atípicos que, nesse caso, esses outros aqui, né, o tazocin, o cefepime, tudo não cobririam atípicos. Então, ficaria esse beta-lactâmico com cobertura para pseudomonas, mais um macrolídeo. Ou, pessoal, essa informação é importante, aquilo que a gente quebrou a cabeça. Eu poderia utilizar uma levofloxacina isolada, porque a levo tem cobertura para pseudomonas, ela pega pseudomonas e, além disso, ela cobre atípico também. Só que essa informação de usar uma levo isolada, ela só vale para enfermaria. Essa informação num ambiente de UTI, a gente não vai poder fazer isso, a gente vai ver mais para frente. Então, aqui no esquema 3, uma alternativa seria utilizar a levofloxacina isolado. A gente nem colocou quinolona respiratória, porque o MOXI não vai pegar pseudomonas, só a levo. Então, daria para usar a levo isolado ou, por exemplo, um tazocin com ácido. Uma coisa, né, Du, só para a gente reforçar, é que a dose da levofloxacina contra pseudomonas é 750 miligramas, tá, galera? Não é levo 500. Se atentem que para dose para cobertura de pseudomonas é um pouquinho mais alto. Então, é 750 miligramas. Partindo agora para o grupo 4, galera, é o paciente que tem fator de risco, coitado, para as duas coisas. Então, é um paciente que já foi colonizado pelos dois ou teve uma infecção por pseudomonas com MRSA. Coitado, esse paciente, infelizmente, mas ainda está no regime de enfermaria. Para esse paciente, a gente vai ter que acabar cobrindo os 2 germes. Então, você vai ter que fazer um esquema que inclua algum beta-lactâmico contra pseudomonas, que seria pipetase, ou cefepima, ou ceftazidima, mais a vanco para cobrir o MRSA, mais a ácitro para poder cobrir o seu atípico, tá? Então, ficaria com 3 antibióticos também. Porém, mais uma vez, a gente pode, no cara que tem intolerância aos beta-lactâmicos, por exemplo, ou aos atípicos, né, no caso, a gente poderia fazer levofloxacina com vancomicina ou linezolida, onde a levofloxacina estaria, de novo, pegando atípico e pneumococo, e a vanco estaria pegando MRSA, e a levo ainda também cobriria pseudomonas. Então, ficaria só 2 antibióticos, levofloxacina com vancomicina. Beleza? Isso, galera, tudo para enfermaria. Tirem foto desse slide, por favor. Agora, as coisas mudam um pouco, né, Du? Quando a gente leva o paciente para UTI. Por quê? E aí, é um paciente que a gente vai ter uma margem menor para errar, entre aspas, nesse paciente. Então, a gente tem que ser um pouco mais agressivo nesse sentido, Amizão. Puxando aqui do grupo 1, que a gente vai ter, de novo, é um paciente que está na UTI. No grupo 1, a princípio, ele não tem fator de risco para pseudomonas, nem MRSA. A gente vai utilizar um beta-lactâmico, um Nazim, que é um ampicilbactam, ceftriaxona, cefotaxima, mais um macrolídeo, e aqui a gente ressaltou a ácitro comparado com a claritro. Então, seria uma alternativa, utilizar, por exemplo, um Nazim e ácitro ou cef e ácitro. Ou eu posso utilizar um beta-lactâmico mais quinolona respiratória. Então, no ambiente de UTI, a quinolona respiratória não pode ser utilizada isoladamente, certo? Porque a gente viu que, inclusive, a gente tem alguns fechos piores. Então, poderia, por exemplo, fazer uma ceftriaxone com levofloxacina. Eu vou estar cobrindo tanto os germes típicos quanto os atípicos. Ah, mas se usar só o levo isolado, cobriria. Isso não vale no ambiente de terapia intensiva.
Perfeito, Du. A gente sabe que, né, que no ambiente de terapia intensiva, pessoal, a levofloxacina, pelo volume de distribuição ser muito grande, estudos comparando a levofloxacina com a Azitro, vê que geraram piores desfechos, né? A Azitro, talvez pelo efeito imunomodulador, enfim, a gente não sabe explicar ainda 100% por quê, mas a azitromicina, ela é preferencial em relação ao quinolona. Então, inclusive, se for escolher algum esquema para o cara que não tem fator de risco de pseudomonas e MRSA, seria, de novo, ampicibactam, ceftriaxona com azitromicina. A quinolona, ela fica como esquema alternativo somente se o paciente for alérgico, por exemplo, à azitromicina ou tiver qualquer outra contraindicação, tá? O TI não é para usar a quinolona isolada e nem é para preferir utilizar a quinolona, perfeito? Ô, Mizão, e se for comparar aí a Azitro com a Claritro? Ó, motivos porque eu particularmente não gosto da claritromicina. A claritromicina, na formulação intravenosa, ela dá muita flebite. Inclusive, na literatura americana, eles recomendam até para você evitar fazer a claritro intravenosa. A claritro você tem que corrigir por função renal. A Azitro você não corrige. A claritro, ela consegue interagir ainda muito mais com algumas outras medicações por metabolização de citocromo do que a azitromicina. A azitromicina, a gente está autorizado a fazer um período de tratamento um pouquinho mais curto, 3 a 5 dias, a depender de uma boa resposta do paciente. Então, tem vários motivos o qual a azitromicina ainda é uma vez ao dia. Então, olha, são tantos os benefícios da azitromicina que, se você tiver disponível, sempre use a azitromicina. Boa, Mizão. E puxando agora aqui o grupo 2, a gente vai ter aquele paciente que não tem fator de risco para pseudomonas, mas que tem fator de risco para MRSA. O que a gente teria de escolha para esse paciente? Ou utilizar, a gente vai herdar aqui basicamente do grupo 1, certo? Seria semelhante a essa primeira etapa, sendo a primeira escolha para o beta-lactâmico mais macrolídeo. Tem intolerância ao macrolídeo. Aí eu poderia fazer beta-lactâmico com a quinolona respiratória, mas sabendo que a primeira escolha seria beta-lactâmico mais macrolídeo, que vai pegar os germes típicos e atípicos, mais a vancomicina, que é a mais disponível na nossa realidade, para poder cobrir o MRSA. E aí no grupo 3, Amizão? O grupo 3 é o que é mais pegado. Por que a gente está falando isso? A gente lembra do paciente de enfermaria, a gente estaria autorizado a utilizar, por exemplo, a levofloxacina em monoterapia, que eu cobriria o pneumococo, cobriria a pseudomonas e cobriria o atípico. Mas, de novo, a gente está em ambiente de UTI. Aqui eu não posso utilizar a quinolona respiratória. Então, aqui não existe levo em monoterapia. Então, o seu esquema de escolha, mesmo que o paciente só tenha risco para pseudomonas, vai ser um beta-lactâmico com cobertura para pseudomonas, mais azitromicina como esquema preferencial. E na intolerância da azitromicina, prescrever um beta-lactâmico contra pseudomonas mais uma quinolona respiratória. Você não estaria autorizado a utilizar a quinolona respiratória isoladamente, apesar do espectro de ação ser eficiente, beleza? Então, por isso que tem que diferenciar se o cara está na UTI, e lembrando que quem está na UTI é o IDSA-TS positivo ali para critério de UTI. E grupo 4, Du, para fechar? Beleza, é aquele paciente, igual a gente falou, um paciente que é muito grave, né? Ele tem fator de risco tanto para pseudomonas quanto para MRSA. Então, eu tenho que cobrir essa pseudomonas com um beta-lactâmico com cobertura para pseudomonas, mais fazer a vanco para cobrir o MRSA, mais a Azitro de preferência para poder cobrir atípico. Na sua intolerância, poderia sim utilizar uma quinolona respiratória para cobertura de atípico, ou se o paciente, por exemplo, tiver alguma intercorrência prévia com a Azitro ou mesmo a Claritro, mas só dando aí de sugestão, claro que não é uma verdade absoluta, esse paciente poderia ficar com Tazocin, mais vanco, mais Azitro. É, de fato, um paciente que é muito grave, e a gente vai ver, igual o Amir, fazendo um link com o que ele falou lá atrás, o paciente tem um fator de risco, principalmente fator de risco forte, eu vou iniciar a cobertura empírica para pseudomonas para Marsa, mas não é para eu deixar esse esquema, por exemplo, Tazo, Vanco e Azitro, e deixar para lá, e na semana que vem eu vejo, entendeu? Quanto mais precoce possível, com alguns complementares que a gente vai ver ao final da aula, mas eu tento descalonar essa antibiótico terapia, se for possível. E aqui, Amizão, o que você acha disso aqui? Às vezes a gente já viu briga de tudo quanto é jeito, né? Taz e Vanco e a função renal.
O que acontece, né, Edu? Isso é muito interessante. A gente teve até o Acorn Trial desse ano, até para, acho que, acabar de vez com essa polêmica, né? A gente acreditava que quando a gente utilizava pipetazo com vanco, seria uma combinação nefrotóxica. Acontece que, na verdade, os estudos viram que a gente, na verdade, tem aumento de creatinina. Então, quando eu olhava no final do estudo, eu acabava achando que era lesão renal. Mas, na verdade, é um aumento da concentração sérica de creatinina, sem refletir em lesão renal. Estudos anteriores utilizavam cistatina C para ver se isso estava associado a aumento, a maior incidência de lesão renal ou não. A gente via que não. E no ano passado, né, já estamos em 2024, isso é um trabalho chamado Acorn Trial, que saiu lá no JAMA, que ele comparou o uso de cefepime com vanco ou pipetazo com vanco para infecções em pacientes no cenário aí de emergência. E a gente viu que não houve associação de pipetazo com vanco com risco de lesão renal. E, além disso, o cefepime com vanco teve mais risco de delírio. Então, mais uma vez, parece que é segura essa combinação, apesar dessa antiga polêmica que existia, que agora não é mais polêmica, né? E já tem dados confirmando a segurança do uso combinado. Perfeito, Amizão. Eu acho que a gente já está se estendendo aqui, até quase ultrapassando o tempo limite da aula aqui. Eu acho que a gente podia logo passar para a resposta à pergunta, pode ser? Pode sim. O Alfredo levantou a mão e vamos só... Pode falar, Alfredo. Obrigado, pessoal. De novo eu enchendo vocês. Não, fica à vontade. Queria sugerir a inclusão de um quinto grupo especial aí, que seria o grupo dos pacientes possíveis de terem infecções por anaeróbios, aqueles que têm problemas dentários e maior chance de pneumonia aspirativa. Essa é a minha sugestão. Alfredo, a gente vai comentar sobre isso agora no finalzinho da aula. Aí, obrigado pela sugestão aí. Nem se a gente tivesse combinado com o Alfredo, ficaria tão no momento exato, assim, no timing, exato, né, Alfredo? Muito obrigado aí, a gente ficou, né, o encaixe perfeito aí na aula. Então, Amizão, para a resposta aí, ó, de novo, lembrando, nunca usar quinolona respiratória isolada na UTI, a resposta do nosso caso, a primeira escolha, de fato, é um paciente que não tinha fator de risco para pseudo e não tinha fator de risco para MRSA. Então, a princípio, a gente poderia... e, de novo, o nosso paciente estava na enfermaria. Utilizar a amoxiclave 875 de 12 em 12, mais ácido 500 VO uma vez ao dia por 5 dias seria a nossa primeira escolha para esse paciente sem fatores de risco e num ambiente de enfermaria. Para reforçar, né, do tempo de tratamento em pacientes hospitalizados, a ATS sugere que sejam 5 dias, tá, pessoal? 5 dias. Não menos do que 5, com exceção da azitromicina, que você poderia fazer 3 dias com uma boa resposta clínica. Eu acho que o tempo de antibiótico ser arbitrário é falta de bom senso. Pô, você está em D4, seu paciente teve intolerância ao antimicrobiano, já está melhor clinicamente, biomarcador caiu, está sem febre, está febril. Não, eu não considerei uma infecção tratada, eu tenho que ir atrás do 5º dia. Não, galera, olha, se ele teve alguma intolerância, D4 ele já está melhor, é tudo bom senso. Você poderia considerar isso aqui, mas sempre tente pelo menos 5 dias de antibiótico terapia, só para deixar isso frisado aí. Perfeito, Amizão. E levantando a dúvida que o Alfredo trouxe aí do 5º grupo, por que não a gente não faria, nesse primeiro momento agora, clinda para esse paciente, considerando que ele tem dente em mau estado de conservação, era etilista e tinha um DPOC, por exemplo? Por que a gente não cobriria, nesse primeiro momento, anaeróbio para ele? Isso, na verdade, né, galera, isso é uma briga de foice, né? Porque... Deixamos aqui. Exato, a gente fez uma seleção aí de várias diretrizes que comentam sobre o tema, né? Da Europa Respiratory, da IDSA, da SPPT, da BTS, da British Thoracic Society, tem várias, tá? Esse é um tema que é em alta, digamos assim. Se a gente fosse tentar reunir todos os fatores de risco que as sociedades trazem pra gente, a gente consegue montar essa tabela aqui da esquerda. Quais seriam os fatores de risco? Empiema, abscesso pulmonar e pneumonia necrotizante, essa parece ser meio uniforme dentre as sociedades. Se é um paciente que tem doença periodontal grave, dentes em mau estado de conservação, mais uma pneumonia aspirativa, também parece que isso fala a favor. Agora, paciente com escarro pútrido, que eu acho muito subjetivo, né? Você vai ficar cheirando o escarro do cara. E, por fim, se o cara fez uma macroaspiração de conteúdo gástrico. Se você juntar todas essas sociedades, talvez esse slide aqui resuma todos esses fatores de riscos que fariam com que a gente considerasse
entrar com antibiótico terapia empírica para anaeróbio. A gente sabe que de rotina a gente não precisa cobrir anaeróbio. Por quê? A gente sabe que quando a gente faz a terapia para tratamento das infecções aeróbicas, quando a gente erradica os germes aeróbicos, eles param de consumir aquele oxigênio pulmonar, e isso seria basicamente o suficiente para a gente conseguir erradicar os anaeróbios. Agora, se você tem uma carga de patógeno muito alta, que são essas situações que a gente colocou, a probabilidade do paciente não responder à terapia com cobertura aeróbica isolada é muito grande. Então, por conta disso, a gente acabaria tendo que especificamente cobrir esse tipo de paciente com cobertura anaeróbia, beleza? Então, em resumo, isso é conflitante na literatura. Se você quiser reunir de várias sociedades o que seria consideração cobrir para anaeróbia, a gente botou na tabela da esquerda. E como opção antimicrobiana, a gente vai ter clavulin, ampicilbactam, pipetazo, moxifloxacina, carbapenêmico, clinda e metronidazol. Du, comenta um pouquinho aí pra gente. Barriga para baixo, qualquer, barriga para cima? Às vezes a gente decora barriga para baixo, metronidazol. Barriga para cima, né, diafragma para cima, clindamicina. Na verdade, pessoal, é mais algo que a gente vê aí de quando cobrir, né, é anaeróbio de barriga, um anaeróbio gram negativo. Eu vou colocar metro, ou anaeróbio gram positivo, do diafragma para cima e pulmão, vou colocar clinda. A gente sabe que, na verdade, o metronidazol também cobre germes anaeróbios no caso de infecções pulmonares, por exemplo, da pneumonia aspirativa ou de um empiema. A única questão é que a gente não vai poder, obviamente, fazer ele em monoterapia, e também a gente não faria, uma vez que eu não vou cobrir obrigatoriamente só o anaeróbio, eu vou ter que continuar cobrindo aqueles outros germes. Então, um exemplo, a gente poderia sim, pensando aí numa pneumonia que seja aspirativa, por exemplo, num paciente que tenha doença periodontal, fazer CEF e metro, tá? O intuito aqui é mais para desmistificar essa questão de que a gente não poderia fazer metro para uma pneumonia aspirativa, por exemplo, que eu suspeito que tem infecção por anaeróbio. Só que, assim, é uma briga, às vezes, um pouco inglória. Por quê? Porque a gente tem vários outros antibióticos com um perfil de segurança melhor, com menos colaterais, por exemplo, como a própria amoxiclave, que vai cobrir anaeróbio. Então, é só para a gente ter essa reflexão metro e clinda, mas saber que a gente tem outras alternativas em alguns momentos, ou boa parte deles até melhores. Agora, né, para encerrar, né, que a gente está passando, já passou até da hora, só a última discussão, que eu acho que você queria que só comentasse bem brevemente, quando que vale a pena a gente fazer, que eu já vi que está na moda, né, fazer corticoide para todo mundo. Quando você prefere fazer aí? Isso, Amizão, aqui a gente até deixou o vídeo, mas aí, pessoal, depois a gente disponibiliza para vocês, foi do estudo Cape Cod, que foi agora de 2023, que buscou responder a essa pergunta clínica em pacientes, a importância do ATS e DSA, com um PAC grave que entra nos critérios do ATS e DSA, o uso de hidrocortisona, ele fez 200 miligramas dia, comparado com o placebo, de fato reduziu a mortalidade desses pacientes. Então, eram pacientes que tinham PAC grave, e tendo PAC grave, eles iam para UTI, poderia ou não estar em ventilação mecânica ou com catéter nasal de alto fluxo, certo? E outras máscaras com reservatório, mais de 10 litros por minuto, e ele comparou e viu, de fato, que 200 miligramas de hidrocortisona dia reduziu a mortalidade desses pacientes. Então, o que fica de vínculo? Claro, o intuito não é descrever o estudo ao pé da letra, mas tem um paciente, classificou ATS e DSA, é PAC grave, esse paciente está na UTI, vale a pena associar a hidrocortisona para ele. Perfeito. Aqui o videozinho de cola, tem no New England também, e aqui seria para o nosso último slide aí, quando que a gente vai pedir complementar, Amizão? Então, o paciente internou, vou pedir todos os testes para todos eles, ou como assim? Ele não vai descrever a tabela toda, mas, Amizão, dessa tabela aí, o que eu preciso levar para casa? Quando que eu peço exame complementar numa pneumonia? Para fechar mesmo, é o último slide, a gente promete, mas é o seguinte, veja. Para paciente que vai para o ambulatório, não tem sentido coletar material microbiológico, visto que não vai mudar a sua conduta. Para paciente internado em enfermaria, pelo rendimento do aspirado traqueal, até mesmo do escarro, tanto quanto das hemoculturas, ser muito baixo, a gente também não teria benefício em coletar material microbiológico, mas para todos os pacientes que são caracterizados como PAC grave, vale sim a coleta de material microbiológico, até para descalonar aquela terapia que você introduziu. Então, se o paciente foi entubado, aspirado traqueal, ou se é PAC grave, pelo menos escarro, alguma coisa do tipo, hemocultura para todos os pacientes,
Se está em sazonalidade de influenza, tem que coletar também antígeno de PCR para influenza. Se tá, a gente hoje em dia sabe que o Covid faz parte de nossas vidas, então também colete teste para Covid. E se o paciente está classificado como PAC grave, 2 outros exames também são importantes, que seria o antígeno urinário de pneumococo e o antígeno urinário de legionela, onde a gente também poderia ser coletado para esses pacientes e teria benefício até para a gente poder descalonar ou escalonar a terapia, visto que o paciente é mais grave e o rendimento microbiológico desses pacientes é muito maior, né, que é a exceção da PAC. Então, basicamente, quem pede exame é o cara que vai para UTI em PAC grave. Ponto. É nessa situação que a gente vai pedir alguma coisa. Ou, Amizão, se for aquele da enfermaria, mas que tenha fator de risco forte ou fraco, por exemplo, eu estou na enfermaria, esse paciente vai ganhar um Tazocin, Vanco e Azitro, por exemplo, aquele grupo 4. Está na enfermaria, não está tão grave assim, mas eu estou indo com o pé na porta com o antibiótico dele. E é o que a gente falou, não vou largar esse antibiótico e ver semana que vem. O máximo possível eu vou tentar escalonar. Então, para esse paciente, talvez faça sentido pedir esses exames. Com qual intuito? Confirmou que ele tem um MRSA. Beleza, eu já estava cobrindo. Mas excluir que tem um MRSA, opa, descalona essa vanco assim que possível. Perfeito, Du, exatamente o que você falou. Se você optou por entrar com cobertura para pseudomonas ou optou por entrar com cobertura para áureos, acabou. Você é obrigado a coletar cultura microbiológica. É obrigado. Assim que você cobre qualquer um dos dois. Muito bom, bem colocado o que você falou. Beleza, Mizão, é isso, pessoal. Muito obrigado aí, passamos aí 10 minutinhos. Valeu pela atenção aí, Alfredo, também pelas perguntas, encaixaram aí perfeitamente na aula. Qualquer dúvida aí que tiver, pessoal, a gente está à disposição aí para responder. Muito obrigada, perfeito, essa dobradinha foi maravilhosa. E eles prepararam em pouquíssimo tempo uma aula maravilhosa. Muito obrigada, gente. Já estão convidados para uma próxima, hein? Obrigado, Lu. Obrigado aí Teria pelo várias convite. dúvidas, mas infelizmente não vai dar tempo aqui. Não, tranquilo, a gente entende sempre a nossa correria. Né? Isso, a gente está aí à disposição. Bom, é isso, dá um oi aqui para vocês. Saiu só minha voz aí. Mas é isso, pessoal, bom trabalho aí. Tamo junto, muito obrigado aí pela atenção e participação na aula. Qualquer coisa, Mirzão aí, estamos sempre aí à disposição.